Louvado seja o Senhor, graça e paz a todos os amados em Cristo, do outro lado da rede social, aos que estão presentes aqui na casa do Senhor. Hoje, sexta-feira, nós temos uma palavra sobre salvação. Pastor, por que o senhor insiste tanto em falar em salvação? Por uma razão muito simples: é o maior projeto do reino de Deus. Amém? O maior projeto do reino de Deus não é casa própria. O maior projeto do reino de Deus não é uma conta bancária recheada. O maior projeto de Deus não é uma vida sem problemas. O maior projeto de Deus não é curtindo num resort, numa praia paradisíaca, num lugar maravilhoso, num closet, aonde você puder imaginar, porque talvez o seu sonho seja alguma dessas coisas. Mas então, qual é o maior projeto de Deus, pastor? O maior projeto de Deus é a salvação. Aleluia. Amém, meus irmãos? A salvação em Cristo Jesus. E por quê? Por que razão o maior projeto de Deus é a salvação? Porque Ele deu o que Ele tinha de melhor. Porque Ele deu a sua joia preciosa em resgate de uma humanidade inteira, meus irmãos. Não apenas de um único homem, de uma única mulher, mas a palavra de Deus vai dizer que Ele deu em resgate de toda a humanidade. Mas sendo assim, então, pastor, toda a humanidade será salva? Quem dera, né? Quem dera. O Pai mesmo, Ele diz: quem me dera que o mundo todo se convertesse, né? Que o mundo todo realmente se prostrasse aos pés do Salvador. Mas infelizmente não será assim, meus irmãos. Mas por que, pastor? Não basta crer em Jesus? Não. É preciso crer e é preciso ter compromisso. E aí é a parte mais difícil. Ter compromisso com a salvação. Amém, meus irmãos? Porque ter compromisso com a salvação vai exigir uma série de atitudes nossas, uma série de compromissos meu e teu. Se fosse tão simples, meus irmãos, para nós acessarmos a salvação, Jesus iria vir a este mundo, ia reunir os 12 discípulos e ia mandar propagar: olha, diga às pessoas que basta somente elas confessar o meu nome, estarão salvas para todo sempre, não precisam fazer mais nada. Pode ficar em casa, né? Pode tomar sua água de coco, pode ficar tranquilo, pode fazer o que bem entender, bastou escolher a mim, está tudo certo. Não, meus irmãos. Eu sempre costumo dizer que se Cristo pagou um alto preço para nos salvar, porque eu já ouvi muitas pregações que as pessoas dizem assim: não precisamos pagar mais preço nenhum porque Cristo pagou por nós. Engano nosso. Nós temos um preço a pagar, sim. É o preço da renúncia. Amém? É o preço de renunciar ao pecado, renunciar a este mundo mau, renunciar às práticas promíscuas, iníquas, corruptas, mentirosas, perversas. Sabe qual é o preço que eu e você temos que pagar para herdar tão grande salvação? É declarar diante do mundo, diante de todos aqueles que perguntam a razão pela qual nós servimos a Deus, declarar: eu não tenho mais compromisso com a carne, o meu compromisso é com o reino eterno. Aleluia. Mas você não está no mundo, você não é carne, você não vive como homem, vivemos também como homem, mas acima de viver como homem está viver em Cristo Jesus. Aleluia. E quando eu vou estar servindo a Cristo Jesus? Quando eu decidir que Ele é o maior foco na minha vida, Ele é o maior objetivo da minha vida, meus irmãos. Porque vamos ter dificuldades? Vamos ter provações? Vamos ter lutas? Mas também vamos ter vitórias.
E a palavra de Deus, ela vai dizer, amados ouvintes da palavra de Deus, que depois vão ouvir essa mensagem nas redes sociais. Aproveitando, já deixo aqui para você o endereço da nossa rede social. Canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. Você vai ver lá um camarada de cabelo, porque esse aqui está sem cabelo, amém? Com bigode, porque lá estava com 33 anos de idade, amém? Aí você pode clicar lá, você vai acessar todas as mensagens, todas, né, Maruti? 33 anos, novinho, né? Estávamos casadinhos de novo ainda, né? Estávamos ainda ali com 2 filhos, né? Um filho, na verdade, né? Porque o outro o Senhor havia recolhido. Mas você vai encontrar com facilidade. Então o que eu vou te pedir? Nos ajuda nas redes sociais. Qual é o foco, pastor, desse canal que o Senhor criou? O foco é alcançar vidas para o reino de Deus. Alcançar almas para Cristo, meus irmãos. Eu sempre digo isso para minha esposa em casa, eu sempre falo para os irmãos que eu não tenho foco financeiro, irmãos. Não tenho foco financeiro. Deve ser mais um que resolveu abrir um canal para pedir dinheiro, né? Para pedir Pix, para pedir isso, para pedir... Não tenho nenhum interesse nisso, meus irmãos. O meu interesse é propagar o que de graça eu recebi. E o que foi que o Senhor recebeu de graça? A salvação em Cristo Jesus. E agora cabe a mim dar manutenção a essa salvação. Amém? Então eu te peço, nos ajude lá. Vou repetir: canal Norberto Teodoro. Facinho. Amém? Discipulados em Cristo. Procura lá, você vai achar lá um pastor de bigode, mais jovem, com cabelo. É aquele lá mesmo. Amém? Nos ajuda. Como? Se inscreve no canal em primeiro lugar. Põe lá, inscrição. Depois, clica no sininho, opção todas as notificações. Porque todas as vezes que a gente publicar uma mensagem aqui, você vai ser notificado. Amém? Dá a sua curtidinha para que a plataforma entenda que o canal é relevante, é importante, e eles vão recomendar para várias pessoas. Amém? E compartilha com seus contatos. Que eu ganho com isso, pastor? Financeiramente, quem sabe Jesus te abra muitas portas. Eu creio que Ele pode abrir. Amém? Ele pode abrir. Mas espiritualmente, você vai chegar naquele dia diante do trono e o Pai vai dizer para você: você está vendo aquelas pessoas aí? Estou. Você as conhece? Não me lembro, Senhor. Não conheço. Pois é. Um dia você compartilhou uma mensagem, você compartilhou um vídeo e aquela vida se arrependeu, veio para a minha presença e encontrou salvação. É uma pérola, é uma joia preciosa na tua coroa. Amém? Você vai ter teu galardão. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos aqui entrar na palavra. Tempo do fim é a mensagem desta noite. E eu já vou pedindo para você aí do outro lado da plataforma ir pensando. Se você não tomou sua decisão com Cristo, vai meditando durante a pregação desta mensagem. Se você deseja realmente se ver livre de sofrimento eterno, porque Jesus deixou esta palavra no nosso coração. Marcos 13, de 35 a 37, eu quero compartilhar contigo aqui alguns versículos. Já o título dessa palavra, meus irmãos, vai ser aqui uma advertência a nós, a mim e a você. Qual, pastor? Jesus fala sobre permanecer vigilante. Vigilante. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Meus irmãos, isso é sério. A palavra de Deus diz que Jesus virá numa hora, num momento em que ninguém espera. Ele comparou a sua vinda como o ladrão que entra numa casa e o pai de família não conta com aquilo. Ele não manda o recado para o pai de família: ô pai de família, ô dono do lar, olha, tal dia, tal hora eu vou lá roubar a sua casa, tá bom? Fica preparado. Claro que ele não vai fazer isso. Se ele fizer isso, o que vai acontecer? O pai de família vai acionar a polícia, as autoridades, e ele vai preso.
Não é assim? E Jesus, da mesma maneira, ele fazendo essa comparação, ele diz: olha, virei como o ladrão da noite, que não avisa. E portanto vocês devem estar o quê? Preparados. Amém? Versículo de número... Vamos começar com o 32 aqui. Mas daquele dia e hora, do que, meus queridos? Dia e hora. Ninguém sabe. Alguém sabe aqui? Não. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ora, meus queridos, Jesus aqui estava como homem, mas também como Deus. E como homem, ele advertiu aos discípulos: daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém. Nem os anjos, nem o Filho sabe, somente o Pai. E se você perguntar: mas hoje Jesus sabe? Sabe. Ele sabe quando ele voltará. Ele sabe. Porque ele está no seu estado de glória. Voltou para o Pai. Amém? Abandonou a casa terrestre deste mundo, voltou para o Pai, em corpo, alma e espírito. Ele foi como um espírito. Não, ele foi em carne, em alma e em espírito. Ele uniu a trindade do corpo humano. Amém? E ele voltou para o Pai, glorificado, como ele promete que um dia eu e você também vai acontecer conosco, corpo, alma e espírito. Eu dizia esses dias que quando a gente perde um ente querido, a gente fica muito triste porque passa muitas imaginações na nossa mente, né? Meu Deus, foi sepultado, olha, deve estar lá naquele estado terrível, né? Os bichos comendo, ou quem sabe as vísceras todas expostas, me perdoe falar nesse sentido, mas é uma realidade, né? Ou então somente os ossos. E a gente fica apavorado porque a gente pensa, se sente inúteis em relação à morte, como se a morte pusesse um ponto final em todas as esperanças. Mas Jesus prometeu: como eu ressuscitei, virei outra vez para buscá-los. E a terra dará conta daquilo que destruiu, o mar dará conta, o fogo dará conta, o inferno dará conta, tudo dará conta, meus irmãos. Nosso corpo será ressuscitado no grande dia do Senhor. Claro que uns para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem são estes para a glória eterna, pastor? Aqueles que renunciaram às coisas desta vida. Mas renunciar é deixar de viver, é deixar de estudar, é deixar de respirar, é deixar de comprar, é deixar de fazer negócios, ou seja, é ficar estático, paralisado. Não. Renunciar significa: pecado, eu sei que você tenta todos os dias. Pecado, eu sei que você luta contra a minha vida, você luta contra a minha família, você luta contra os meus princípios, mas eu te rejeito. Aleluia. Não te aceito. Eu não aceito o teu domínio na minha vida. Acabou. Chega. Pecado está ali, cruzando ali a esquininha da porta da igreja para entrar. Você veio ali, identificou. Você vai dizer para ele: aqui não tem lugar para você. Basta. Amém? Você foge da aparência do mal. Você foge da aparência do pecado, da sua influência e de sua consequência. Isso é sério, meus filhos. E como é que eu faço isso, pastor? Através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus que te ajuda. Olha o que diz aqui: mas olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, o que significa quando ele quer dizer olhai? Observa. Seja alguém observador. Analisa o que se passa à tua volta.
Analisa os caminhos, os rudimentos que o mundo está atravessando, os sinais que estão aí diante de nós. Jesus aqui deixou um exemplo muito claro: olhai para a figueira quando está florescendo. Quando ela está florescendo, ela está anunciando que está chegando o que? O verão. Amém? Ela vai produzir frutos. Olha para o que vem acontecendo no Oriente Médio, com Israel, com os seus inimigos. Olha para o que está acontecendo com a igreja no mundo, perseguida, odiada, zombada, escarnecida, meus irmãos, ridicularizada. A igreja, meus irmãos, está passando por um processo muito difícil na face da terra. Por quê, pastor? Porque as pessoas já não têm mais interesse em ouvir a palavra de Deus. Se eu chegar aqui hoje, meus irmãos, por exemplo, hoje nós estamos numa sexta-feira na semana, temos uma reunião apenas de 1 horinha, daqui a pouco estamos terminando. Mas se eu chegasse e falasse assim: olha, tal dia nós vamos ter um culto, virá um pregador de fora, virá um vaso de Deus muito usado, olha, se você der o teu nome para ele, ou se você nem der o teu nome, mas olha, ele vai revelar número de CPF teu, RG teu, data de nascimento, e olha, ele vai revelar coisas tremendas na tua vida, até o que você está pensando. Interessante, né, irmãos? Porque a palavra de Deus diz, meus queridos, que Satanás não conhece nossos pensamentos. Agora Deus vai revelar os nossos, o pensamento das outras pessoas para nós. Pode ser até que Ele permita, pelo Espírito de Deus, nós percebemos, sentimos alguma coisa em relação à vida de alguém e usar a nossa boca e mandar a gente dar uma advertência, mas Ele vai fazê-lo através da palavra. Amém? Ele pode revelar sim uma pessoa tentando um homicídio, um suicídio, pode, eu creio, meus irmãos. Mas mais do que isso, meus irmãos, Ele quer que nós entremos pelo caminho das Escrituras e passemos a observar o que a palavra de Deus nos adverte a fazer, a realizar, e ter uma postura, uma atitude perante Deus. Amém? Então ele diz: olhai, vigiai e orai. E vem essas duas partes mais complicadas, meus irmãos: vigiar e orar. Eu pergunto uma coisa a você: quantos acidentes de trânsito não acontecem durante o dia? Por exemplo, eu acredito que até nesses dias atuais aumentou e muito por causa do abençoadinho do celular, né? Está atravessando a rua, né? Não olha nem como está atravessando, dali a pouco, fatalidade. E se estivesse vigiando, opa, para um pouquinho, olha para um lado, olha para o outro, observa bem, evitou o acidente, não é assim? No mundo espiritual, da mesma forma, meus queridos, você precisa aprender a vigiar quando o pecado está querendo ganhar corpo contra a tua vida, porque Satanás, ele é expert em observar semblantes, viu? Ele olha para você e quando ele vê um determinado movimento teu na direção daquilo que é errado, ele fala: opa, vou investir ali. Amém? Vigia. Seja uma pessoa de oração, de diálogo com Deus, de contato com Deus. Busque a Deus. Amém? Senhor, dá-me a tua proteção. Senhor, me guarda. Senhor, vai comigo nesse negócio. Senhor, não deixa eu sair daqui no meu lugar sem a tua presença. Amém? Faça isso. O homem prudente, meus irmãos, isso já fala em Provérbios, ele vê o mal e se esconde. Mas o simples, aquele que não se previne, não se precavê, passa e sofre a consequência. Amém? Olha o que diz mais aqui: porque não sabeis quando chegará o tempo. Tem muita gente preocupada já por aí. Será que
muitas indagações ultimamente sobre isso. O que você acha? Você acha que o mundo já está para acabar? Você acha que as coisas já estão para terminar? Eita, meus irmãos, só estamos no princípio, meus irmãos, apenas no princípio. Feliz daquele que, quando o Senhor voltar, o achar servindo com fidelidade, com compromisso. E quando eu disse, meus irmãos, que se marcarmos um culto aqui de vasos para revelar, para entregar respostas de oração, revelação, profecia, não cabe. Hoje, por exemplo, nós temos aqui isso, bem nítido aqui entre nós. Por que, meus irmãos? Porque as pessoas estão preocupadas com o ter, com o que elas precisam para amanhã, o que elas precisam que seja provido em suas vidas. Mas elas não querem se prover para a eternidade. E a eternidade, meus irmãos, é um piscar de olhos. Estamos aqui agora, não sabemos daqui a pouco, não sabemos daqui a instantes, não sabemos daqui até o findar desse mês, ou quem sabe daqui até amanhã. Morreu do quê? Ih, rapaz, deitou, parou o coração, não amanheceu. E aí? Não sabemos a hora, não sabemos o momento. Tempos do fim, meus queridos. É como se um homem partindo para fora da terra, ou seja, das suas propriedades, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Jesus disse que aquele momento ele virá? Não, meus irmãos. Ai, pastor, eu tenho um sono pesado, e agora? Então trate de se relacionar com ele antes de dormir, Se relaciona com ele. Se conserta, acerta os ponteiros, se coloca diante de Deus. Ai, pastor, eu ainda não tomei decisão não, já ouvi tanto falar de decisão, que eu preciso aceitar Jesus, que eu preciso mudar de vida, que eu preciso fazer uma aliança de salvação, e eu estou em cima do muro. Então sai de cima do muro, aceita Jesus. Você não sabe a que momento ele vai ter um encontro contigo. Mas ele não disse que o encontro é só quando ele raiar nas nuvens? Não, muitos já tiveram um encontro com Jesus. Muitos já selaram a sua eternidade. Concluindo aqui, meus filhos. Todo o capítulo 13 de Marcos é dedicado a ensinar-nos a viver enquanto esperamos a volta de Cristo. Marcos, meus irmãos, ele se dedicou a nos ensinar a como nos preparar para a volta de Cristo. Amém? Primeiro, não devemos nos deixar levar por afirmações confusas ou interpretações especulativas sobre o que acontecerá naquele dia. Tem gente mais preocupada, meus irmãos, com o que vai acontecer no dia do Senhor do que em colocar a sua casa em ordem, colocar a sua vida em ordem. Lembrem-se que nós pregamos aqui na quarta-feira sobre Ezequias. Mesmo Ezequias tendo tido uma vida de observar os caminhos do Senhor e fazer a vontade de Deus, chegou um dia que Deus deu a ordem para o profeta e disse: olha, manda ele colocar a casa em ordem, porque vai morrer, não vai viver, vou recolher ele. Mas pastor, Ezequias tinha uma vida exemplar, se afastando do mal. Verdade. Se ele tinha, imagina nós, se a nossa casa também não estiver em ordem diante de Deus. Não deixe a eternidade te apanhar de surpresa. Amém? Hoje é tempo de salvação. Olha o que diz mais aqui. Não devemos ter medo de falar a outras pessoas a respeito de Cristo. Meus irmãos, não podemos ser egoístas. Amém? Qual é a razão de nós estarmos aqui? Qual é a razão de todos
semanas, irmã Ruth, nós adorarmos a Deus e servirmos ao Senhor, passarmos por dificuldades, passarmos por muitas situações, muitos levantes, ouvirmos muitas coisas terríveis, sermos apedrejados, acusados, apontados. A razão é Cristo. Amém? A razão é porque é uma luta travada, meus irmãos, da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Por quê? Porque a carne mata, mas o Espírito vivifica, meus irmãos. Então vamos lutar pelas coisas do Espírito. O que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa se render a Cristo. Amém? Não há mais tempo de você ficar, como eu sempre tenho dito aqui, cocheando entre dois pensamentos. Olha, hoje eu estou na igreja, olha, amanhã eu estou no mundo. Ah, não, mas eu vou passar mais 2 dias no mundo e 1 dia na igreja. Cuidado. Pode não dar tempo de você voltar para a casa do Senhor. Pode não dar tempo de você vir para a presença de Deus. Entregue sua vida essa noite a Jesus. Amém? Entrega-te, corpo, alma e espírito. Mas pastor, olha, não sei, eu vou fazer isso, mas porque o Senhor está mandando. Não, então não faça. Faça porque Jesus está te convidando. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar. Dá oportunidade para que Ele venha lapidar tua mente, lapidar teu coração, mudar teu coração e te fazer entender o quanto é importante ter uma aliança com Jesus. Sabe por quê? Porque naquele dia a palavra de Deus diz: ficarão de fora todos aqueles que não forem achados escritos seu nome no livro da vida. Ah, pastor, isso é chantagem. Então você vai ter que brigar com a palavra de Deus e vai ter que brigar com o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Amém? Receba Jesus nessa noite. Como eu vou advertir mais uma vez a você, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que virá para amanhã. Você não sabe o que te reserva o dia de amanhã. Levante a cabeça. Tome essa atitude agora. Eu quero, pastor. Realmente. Mundão aí não tem mais nada, pastor. Cada vez pior. Cada vez pior mesmo. Você escuta aí a mídia tradicional, você escuta aí as redes sociais, né? A coisa está desandada, meus irmãos. Está terrível. Absurdos e absurdos. O que deveria ser lei já não é mais lei. O que deveria fazer justiça já não faz mais justiça. Você vai acreditar em quem? Creia naquele que nunca falha. Naquele que veio, deixou um exemplo para mim e para você, que se nós formos fiéis até a morte, teremos a coroa da vitória. Você quer fazer isso? Eu quero, pastor. Dê um sinal com a tua mão. Eu vou pedir para a igreja estar de pé e nós vamos orar pela tua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Em primeiro lugar, aceitar a Jesus com espontaneidade, de coração aberto. Amém? Não é forçado, não é porque o pastor disse que você precisa aceitar, é porque você sente essa necessidade, esse desejo, essa vontade, e é com alegria, não é com tristeza, não é por força, por imposição. Eu recebo, pastor, eu recebo com alegria Jesus. É o primeiro passo. Segundo, você precisa declarar que você é pecador. Pastor, eu sou um pecador. Eu sou um homem, uma mulher que preciso de Deus, preciso me arrepender, eu preciso ter todos os meus pecados perdoados, sejam eles conscientes ou inconscientes. Terceiro passo, declarar que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua alma, e que você entrega a sua vida aos cuidados dele. Amém? Quer fazer isso? Levante uma de suas mãos junto comigo, eu quero orar por você. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, e você vai dizer o teu nome. Nesse momento, eu estou diante de ti, juntamente com a tua igreja, Pai, que está reunida, e eu ouvi, Senhor, essa advertência. Eu ouvi essa palavra, Senhor, que está chegando o tempo do fim, Pai. E que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, Senhor, vai perecer.
E eu não quero perecer, Jesus. Eu não quero, Senhor, ter uma morte eterna sem a tua presença, Pai. Eu não quero, porque não será morte, Senhor, mas vamos viver em tormento para todo sempre. A tua palavra diz, Senhor, que a morte, o inferno, Senhor, e o pecado serão lançados no lago do fogo, e todo aquele, Senhor, que se submeteu a eles e que fez a sua vontade, e eu não quero ser um desses. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, risca o meu nome no livro da morte, para que no grande dia eu seja achado por Ti. Senhor, Tu és o único Deus, Tu és o meu único Senhor, não há outro. A Ti declaro fidelidade até meus últimos dias, Senhor, até o último dia em que estiver com fôlego nesta vida, Pai. Recebe-me, Senhor. Ó Pai querido, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, Pai. Assim eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Muito bem. E você, meu amigo? Parou, desistiu, né? Ah não, chega, vou fazer o que eu bem entender e me deixa. Só se fala tanto que Jesus vai voltar, não voltou até hoje. Ouça a advertência do Senhor. Essa palavra falou contigo? Você quer retomar a caminhada? Vou orar por você. Amado Deus, aí está esta vida diante de Ti, Senhor. Ela está suplicando ao Senhor e Te pedindo perdão por ter fracassado, Pai, por ter falhado, Senhor. E essa vida precisa de Ti. Ajuda, Senhor, essa vida, Pai. Recebe-a mais uma vez diante da Tua presença. Volta, Senhor, aleluia, a escrever o nome dela no livro da vida, Pai. Perdoa seus pecados, sua fraqueza. Perdoa, Senhor, meu Deus, por ela ter se afastado de Ti, e torna a recebê-la, Senhor, mais uma vez. Assim eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Pastor, o que a gente precisa fazer agora? Tanto você que aceitou a Jesus como Salvador, você precisa procurar uma igreja. Perto da minha casa, pastor, não sei. Se lá realmente pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia Sagrada, pregar que Jesus veio em carne e sangue, mas também veio como Deus, pregar que o grande dia do Senhor se aproxima e que você precisa de Jesus como único caminho, como único e suficiente Salvador, teu lugar é lá. Amém? Pastor, não tenho nenhuma igreja. Estamos aqui na rua Bentivi, 593, Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Bem aqui na divisa com São Paulo, entre a Avenida dos Remédios e aqui Jardim Airosa. Ponto de referência: Campo Espada de Ouro, Conjunto Habitacional Terra Esperança aqui embaixo, Igreja Catedral, Assembleia de Deus ali na Avenida dos Remédios também. Muito facinho aqui, irmãos. Supermercado Castanha, muita gente conhece. Amém? Estamos aqui às quartas e sextas, das 19h30 às 20h30. Aos domingos, das 19 às 21 horas. Qual é o legado nosso aqui? A palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, a salvação em Cristo. Você é nosso convidado. Amém? Vem estar conosco, quero te dar um abraço, quero te ajudar. Amém? Para de se enganar, para de se iludir. Você precisa de bênção material, de vitória? Deus tem para dar? Tem. Mas priorize o espiritual. Quando você prioriza o espiritual, o material é consequência. Amém? O material vai acontecer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a Deus pela tua atenção. Daqui a pouquinho você já pode nos procurar nas redes sociais lá. Não esquece, por favor, nos ajuda, compartilha essa palavra. Amém? Tem alguém precisando. Que Deus te abençoe. Agora, no domingo estaremos aqui a partir das 19 horas. Domingo agora é a nossa Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor será o terceiro domingo de maio. Meus irmãos, quinto mês já foi embora. Praticamente está acabando, né? Você está entendendo que nós estamos chegando já no meio do ano? E que daqui a pouquinho nós estamos encerrando mais um ano? Jesus está às portas. Amém? Não se esqueça, daquele dia e hora ninguém sabe. Só o Pai. Amém? Ele está voltando. Não perca mais tempo. Volte-se para Cristo.
eu quero impetrar a bênção sacerdotal sobre a tua vida. Estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todo aquele que assim crê, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sábado maravilhoso, um domingo de vitória e uma nova semana cheio da graça e das realizações de Cristo Jesus em tua vida. Mas depende de você, não depende de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.